Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a pessoa maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida, amém? Queridos, que esta semana seja uma semana abençoada por Deus, né? E que desenvolvamos nossas atividades acompanhados por Jesus Cristo. Amém? Lição de número 8, a preeminência de Cristo. Queridos, vamos estudar aqui a semana 8, né? A preeminência de Cristo. E aqui na lição, na introdução da semana, né? No sábado, né? No verso áureo, aqui, temos algo bem importante a se destacar, né? O verso áureo diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Queridos, Jesus, ele é o princípio ativo, ele foi o princípio ativo e ele será o princípio ativo da criação. Ele foi o princípio ativo da criação do mundo e ele será o princípio ativo da recriação do mundo, por ocasião aí depois do milênio, ok? Então veja, assim como a Terra e tudo que nele há, e tudo que nela há, melhor dizendo, orbita ao redor do Sol, nós, como os filhos de Deus, também orbitamos ao redor de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Sol da justiça. É Ele quem nos move para proclamarmos as mensagens da palavra de Deus para as outras pessoas, né? Então, assim, tudo que Jesus fez aqui neste mundo como criação, né? Tudo é para Ele, tudo existe por Ele, tudo existe para Ele, né? Aí o apóstolo Paulo acrescenta, né? Sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, principados, as coisas que vemos e as coisas que não vemos, né? Tudo isso é para a glória de Deus, né? Então, até o João, né? Até João, no capítulo 1, ele menciona que nada do que foi feito se fez, né? João 1, verso 3, né? Aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. 1 João 1, verso 3 e 4. Né? Então, assim, o apóstolo João combina bem o pensamento de João, né? Reflete bem o pensamento de Paulo. E o pensamento de Paulo reflete bem o pensamento de João, né? Então, como todas as coisas aqui na Terra orbitam ao redor do Sol, né? As flores, as plantas precisam do Sol, né? As árvores, nós seres humanos, enfim, nós também precisamos do Sol da justiça, né? Do princípio ativo da criação. Jesus foi o princípio ativo da criação, né? E por este princípio ativo é que nós podemos, no Novo Testamento, conhecer mais a respeito de Deus. Por quê? Porque Jesus, sendo um homem, né?
tendo a natureza humana, né? Nós reconhecemos uma outra pessoa, né? Sendo homem, sendo mulher, sendo humano, nós reconhecemos-nos uns aos outros, né? Assim como também conhecemos alguém à distância, né? Por foto, né? Você tira a fotografia da pessoa e coloca na rede social ou manda para algum amigo, enfim, algum parente, enfim, né? E aí nós acabamos por conhecer aquela pessoa. Não conhecemos a pessoa pessoalmente, mas conhecemos ela por foto, né? E assim nós ficamos sabendo de quem se trata. E aí a outra pessoa manda aí a descrição da pessoa, enfim, de como ela é e tal, e passamos a conhecer ela em linhas gerais, né? E assim é com Jesus Cristo, né? Nós temos três aspectos, pelo menos, do conhecer, desse aspecto do conhecer Jesus, né? Primeiro, nós temos a palavra de Deus que revela quem Jesus é, tá bem? Então, de Gênesis a Apocalipse, nós sabemos quem Jesus é, né? E no final desta semana, na sexta-feira, nós passaremos a conhecer Jesus no livro de Números. Então, você é o meu convidado para estar comigo na sexta-feira, às 21 horas aqui de Portugal e às 18 horas no Brasil, né? A conhecer Jesus no livro de Números, tá bem? Então, de Gênesis a Apocalipse, nós conhecemos a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Segundo aspecto do conhecer a Jesus, né? Temos aí a natureza, obra das mãos do Criador, né? As plantas, o sol, a lua, as estrelas, a relva, os peixes, os animais, enfim. Tudo que gira em torno da natureza, a fauna, a flora, tudo que existe na natureza, nós também enxergamos ali a presença de um Deus invisível, mas que com sua criatividade se tornou um Deus visível pelas coisas que vemos, pelas coisas que contemplamos. Podemos presumir, juntamente com a Bíblia, a existência de Deus, né? E em teologia chamamos isso de revelação geral, né? E o terceiro aspecto do conhecer Jesus, da imagem de Jesus, né? Do conhecer a imagem do Deus vivo, está na pessoa de Jesus Cristo. Em teologia, chamamos isso de revelação especial, ok? Então, temos aí três aspectos: a natureza, a palavra de Deus, a natureza e a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Amém? E na lição de segunda-feira, primogênito de toda a criação, queridos, a palavra primogênito aqui no grego, né, ou unigênito também poderia ser, né, monogenês. Monogenês, eles quase que em todo o Novo Testamento se refere sempre a Jesus, quase, né? Por que quase? Porque existe pelo menos alguns aspectos, né? E um deles que eu estou a me lembrar agora é o filho da viúva de Naim, né? O filho da viúva de Naim também era filho único, e ali a Bíblia coloca como monogenês. Porém, a conotação que a Bíblia dá ali para monogenês, né, é de filho
gerado, filho concebido, exatamente, né? Agora, como eu disse, e volto a dizer, quando há essa palavra primogênito ou unigênito, né? Por exemplo, João 3,16, né? Temos aqui um clássico. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, olha só, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta frase unigênito no grego aqui não é de gerado, né? O seu filho unigênito, ou seja, não gerado. Ele também possui essa conotação no grego. Há duas conotações, e o que vai diferenciar é o contexto. O filho da viúva de Naim, unigênito, gerado. João 3,16, Jesus, porque Deus amou ao mundo, né, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, o unigênito aqui não tem nada a ver com geração, mas sim com uma unidade com o Pai, né? Eram duas pessoas diferentes, claro, são duas pessoas diferentes, claro, mas está no aspecto da unidade com o Pai, né? Em conformidade com o Pai. Jesus tinha ou tem a mesma natureza do Pai, a mesma essência, a mesma. Aí já entra no aspecto da ontologia de Cristo, né? O mesmo aspecto, né? A mesma natureza, né? E temos aqui também que nem sempre no Velho Testamento o primogênito era, né, de fato o primeiro, né? Por exemplo, Isaac, ele foi primogênito, Jacó, José, né? E alguns outros personagens, tá bem? Então aqui o primogênito de toda a criação. Então Cristo, como eu falei e volto a repetir, ele foi o princípio ativo da criação. É ele quem começou a criar as coisas, né? Ele foi o design inteligente, como costumamos usualmente chamar, né? Então vamos lá, lição de terça-feira, a cabeça do corpo, a igreja. Queridos, temos aqui a cabeça, né, da igreja. A igreja somos nós, somos eu e você e todos aqueles que congregam junto conosco, né? E todos nós somos parte, membros da cabeça, membros do corpo, né? Jesus é a cabeça e eu e você somos braço, perna, fígado, coração, pulmão, enfim. Nós, assim como o corpo não funciona sem a cabeça também não funciona sem o corpo, né? Então, Cristo, por mais que seja a cabeça, precisa do corpo, né? Para que o corpo seja um só, né? Assim, ele também faz essa oração lá em João 17, né? Ou seja, para que todos unidos, integrados, né, cumpramos a missão de Cristo, cumpramos os propósitos de Cristo, né? Então aqui, Cristo como cabeça da igreja, né? Ele é quem vai dar o comando para a igreja, né? As ações, enfim. Ele que vai organizar, administrar como o corpo funciona, né? Como o corpo funciona. Então, olha só. E na Bíblia temos aspectos bem interessantes, né? Israel também
passou a ser cabeça, em Deuteronômio 28, verso 13, né? Deus colocará Israel por cabeça e não como cauda, né? E assim sucessivamente, melhor dizendo, né? Então, em Efésios, aqui já tem uma ligação mais centralizada no Novo Testamento, embora tenha particularidades no Novo Testamento, no Velho Testamento, perdão, mas o conceito de cabeça do corpo de Cristo é mais ao Novo Testamento, é mais uma linguagem de Paulo, é mais uma linguagem de João também, né? Só que a linguagem de João no sentido de João 17, estarmos todos unidos, unidade. Assim como o Filho é um com o Pai, nós, Jesus, ao orar por nós, ele pede que nós sejamos unidos um com Jesus, né? E isso vai se refletir na Igreja de Cristo, né? Então, nós precisamos estarmos todos juntos, integrados à cabeça de Cristo, né? Então, todos nós precisamos, embora todos nós tenhamos dons diferentes, tenhamos ministérios diferentes, mas todos eles cooperam para o bom andamento do corpo. Todos eles devem cooperar para o bom andamento do corpo, para o bom andamento da Igreja de Deus aqui na Terra. Tá bem? Na lição de quarta, o princípio ou iniciador, né? Aqui é como eu falei, né? Eu volto a dizer. Aqui já vem o aspecto do hebraico, né? As palavras rosh é cabeça, né? E essa lição, ela se liga aí com a parte da terça-feira, né? A lição de terça e quarta se tornam um só, né? Então, assim, Deus é quem começou a criação, Jesus Cristo, né? Como eu falei, eu volto a repetir, ele é o princípio ativo da criação, ele foi quem planejou a criação, ele foi a cabeça da criação, ele foi o rosh, ou no grego o arre da criação, né? Ele que arquitetou tudo, ele é o Hereshit, né? Da palavra Bereshit, né? Ele é o Hereshit bara Elohim, né? Então, assim como Cristo, ele é o cabeça da humanidade, né? Em Gênesis 1, verso 1, em Efésios 5, né? Efésios 5, verso 23, né? 1 Coríntios 12, verso 12 a 27. Cristo é tanto o cabeça da humanidade como o cabeça da igreja, né? Então, é ele quem coordena todas as ações da humanidade e todas as ações da igreja, né? Então, olha só, Jesus, Paulo aqui em Colossenses e Filipenses e outras cartas, né? Ele apresenta para nós a preeminência de Jesus, né? Temos aqui 7 observações, né? Temos aí, ele é a manifestação perfeita do Deus invisível. Jesus Cristo é a manifestação perfeita, né? Ele é o agente pelo qual todas as coisas foram criadas, né? Ele existia antes de tudo. Aqui, ó, em João 8, verso 58, vamos ver aqui. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse,
ego em mim, ou erri, arché, erri, né? O eu sou no hebraico, ego em mim no grego, eu sou. Ou seja, Jesus existia antes de tudo. Ele, antes da humanidade existir, ele já era. Temos aí os 3 tempos da eternidade, né? A eternidade passada, Jesus já existia. A eternidade presente, Jesus existe, né? Neste momento que eu estou falando aqui com vocês, Jesus existe. Ele é o único que reinará para todo sempre. E na eternidade futura, Jesus também lá está, né? Então, os 3 tempos da eternidade. Eternidade passada, Jesus existia. Eternidade presente histórica, real, Jesus existe. E eternidade futura histórica real, também Jesus existe. Então, assim, ele é quem organizou, planejou, né, todas as coisas antes de todas elas passarem a existir, né? Ele é o cabeça da igreja, né, que é o seu corpo. Nós somos corpo de Cristo, né? Cabeça da igreja, né? Aqui, ó, ele é o iniciador da criação e da redenção. Como eu acabei de falar, Jesus, ele foi o princípio ativo da criação, ele foi o princípio ativo da redenção na cruz do Calvário. E ele aqui, ele é o único que ele pode ser primogênito tanto da criação quanto da redenção, porque ele venceu a morte. O único ser humano capaz de vencer a morte foi Jesus Cristo, né? E ele venceu a morte usando a natureza humana e não a natureza divina, né? Jesus venceu, ou seja, ele era 100% homem e 100% humano. E quando ele ressuscitou, né, da morte, né, ele foi o único ser humano que conseguiu desvencilhar, vencer a morte, né? Então, aqui, Jesus, por tudo isso, por ele ser o princípio ativo da criação e o princípio ativo da redenção e vencer a morte, ele se tornou o primogênito de toda a criação. Ele se tornou, não por vaidade, por alguma outra questão, mas por função, né? Jesus, ele construiu um mundo, né? E o homem deu esse mundo para Satanás, e agora cabia a Cristo novamente retomar o domínio do mundo. E Cristo fez isso na cruz do Calvário. Ele retomou o domínio do mundo. Embora o mundo está como está, mas hoje podemos ter certeza que o mundo é de Cristo. E o mundo está como está porque Deus permite. Não é Satanás quem faz as coisas acima da vontade de Deus. Não. Satanás também tem seus limites, né? Na lição de quinta-feira, então, Jesus, aqui na cruz do Calvário, ele foi usado como símbolo de reconciliação entre terra e céu. Ele foi tido como um reconciliador. Ele foi a pessoa, ele foi um instrumento de Deus para reconciliar a terra com o céu, para unir. Por isso que a lição da escola sabatina diz:
unindo o céu e a terra. Quem fez isto? Jesus Cristo. Ele uniu a terra ao céu. Entende? Então, para reconciliar todas as coisas, é que Cristo Jesus foi necessário vir ao mundo, né? E está lá a confirmação em João 3,16 e Colossenses 1, verso 19 e 20, né? E na lição de sexta-feira, meus queridos, olha só que interessante, um homem que fez todas as coisas que Jesus fez, que curou todas as diversas doenças que até o tempo de Cristo existia, né? Que discursou da maneira como Jesus discursou, né? Enfim, das duas uma, ou ele era o próprio Cristo, ou ele seria um lunático, né? Por quê? Porque falar da maneira como Cristo falou, curar as pessoas como Cristo curou, fazer parte da criação de Deus, da sua criação, da humanidade, né? Ou ele precisava ser muito louco para ver este mundo e, enfim, né? Ou ele precisaria ser de fato Jesus, né? Porque o que Jesus fez, nenhum mortal faz ou fará ou já fez. Nenhum. Né? Então nós precisamos compreender que o pré-existente Cristo, ele já existia antes de tudo. Por isso que ele é o pré-existente. Como eu falei, na eternidade, os 3 tempos da eternidade, né? A eternidade passada, histórica e real, Cristo já era, já existia. A eternidade presente, histórica, real, Cristo vive. E a eternidade futura de histórica, real, Jesus também lá está, né? Então, não temos como fugir. Todas as coisas que o apóstolo Paulo escreveu aqui no verso áureo, né, de Colossenses 1, verso 15 a 17, todas as coisas subsistem por meio de Cristo, existem por meio de Cristo e para Ele são todas as coisas, né? E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Cristo Jesus. Amém? Semana maravilhosa de conteúdo puro da Palavra de Deus. Conhecer mais a respeito de Cristo Jesus, né? Porque de fato é Ele que Deus usou para reconciliar o mundo com o céu. Amém? Vamos orar? Bom Deus, obrigado, Pai, por ser esse instrumento nas mãos de Deus. Jesus foi instrumento nas mãos de Deus para reconciliar a terra com o céu. Obrigado, Senhor. E nós hoje somos chamados a reconciliar as pessoas com Cristo, por meio da oração, da fé, da esperança da volta de Jesus. Dá-nos forças, dá-nos fé e ânimo para fazermos isto continuamente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Olha só, e se este conteúdo abençoou tua vida, né? Por favor, não deixe de partilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal e também não deixe de comentar, né?
Então, se inscreva, partilhe, deixe o seu like e também comente aqui em todos esses nossos vídeos, né? Não só da lição, mas de outros vídeos também que teremos ao longo da semana, tá bem? E que todos nós consigamos acompanhar todas as séries de agora até o final do ano e até a volta de Jesus. Então se inscreva para você continuar acompanhando e sendo abençoado, né, pela palavra do nosso Deus. Tá bem? Um forte abraço e até a próxima.